Salve você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deus te proteja, lhe guarda, te dê um momento muito especial. Neste momento eu estou pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração agora. E abra seu coração para a gente poder estudar a palavra de Deus. Tá? Deus, ele trabalha na vida dos filhos dele de uma maneira tão especial que você, às vezes você fica, nossa, como Deus fez isso comigo. Deus, ele faz isso, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. E eu louvo a Deus por mim estar fazendo mais um vídeo. Está mais um vídeo fazendo aqui na presença do Senhor. E quero dizer para você que esses vídeos que eu faço hoje, eu já fazia tempo. Desde 2015 eu venho fazendo vídeo. Desde 2015 eu venho falando da palavra do Senhor. Porém, com os encalços da vida, eu me afastei da presença do Senhor. Me afastei da presença do Senhor, então não fiz mais os vídeos. Porque uma das primeiras coisas que a pessoa, quando está em pecado, é se afastar das coisas de Deus. É se afastar do Senhor. Então eu me afastei de fazer as coisas do Senhor. Mas hoje estou na presença do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E venho fazendo vídeo. Eu não consigo ficar parado sem falar de Jesus. E eu agradeço a Deus pelas redes sociais, que ela sendo uma ferramenta muito útil. E tem alcançado muitos corações através do Face, do Insta, do TikTok, do YouTube, canal do YouTube, do WhatsApp também, nos status, ali mandando vídeo para meus contatos. E Deus tem falado profundamente ao coração de muita gente. Mas uma coisa eu vou te dizer, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não sou. Eu não sou. Jamais. Não é porque eu faço vídeo que quer dizer que eu sou melhor. Não, não sou melhor. Apenas eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá. Pela graça que Deus me dá. Pelo recurso que Deus me dá. De estar fazendo esses vídeos. E eu não consigo ficar parado. Porque quem está na presença de Deus não consegue ficar quieto. Deus usa de várias maneiras. Deus vai usar você de várias maneiras para falar do amor dele. Então Deus está me dando essa oportunidade, esse ministério das redes sociais para me estar falando do amor do Senhor. Assim como aquela mulher, aquela mulher de Samaria, quando ela teve encontro com Jesus Cristo, ela largou tudo e foi falar de Jesus na cidade dela. Então, ninguém consegue ficar parado, ninguém consegue ficar quieto, ninguém consegue ficar sem falar de Jesus. Quem está na presença de Deus não consegue ficar em silêncio. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos abordar um tema muito especial. Hoje nós vamos estudar sobre Miriam, Arão e Moisés. Três irmãos. E nessa história você vai ver o conduzir de Deus, como Deus trata, irmãos. Como Deus trata, irmãos. Mas vamos logo para a palavra. Livro de Números, capítulo 12, verso 1. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. Ou seja, em outra versão, na NVI, mostra Arão e Moisés falando, Arão e Miriam falando mal de Moisés. Ou seja, Miriam e Arão falando mal de Moisés, porque Moisés tinha tomado a mulher coxita. Ou seja, na versão NVI fala mulher etíope. E a Moisés tomou como esposa, ou seja, como mulher.
E disseram, verso 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Aí começou agora Miriam e Arão, os dois cochichando entre eles ali, ó. Os dois, olha, olha o mover, irmãos, olha o mover, olha o mistério. Os dois começaram a falar mal de Moisés. Começaram a falar mal de Moisés. Eles viram algo de Moisés e agora eles começaram a falar de Moisés. Os dois irmãos, Miriam, começou a falar mal de Moisés. Olha o que ela disse. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Será que o Senhor só fala só por Moisés? Será que só ele que é o bom? Só ele que é o bom, ele é o tal? Muitos andam falando isso. Ele é o tal, ele quer ser o bom, ele quer ser o melhor, ele quer ser o tal, que anda fazendo vídeo. Ele quer ser o tal. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia desse tipo de gente. Deus tenha misericórdia. E o verso 2 ainda diz assim, não tem falado também por nós? Será que Deus não tem falado por nós também não? E o Senhor o ouviu. Olha, vou te dar um alerta. Deus está ouvindo, viu? Deus está ouvindo você falando mal de pastor. Deus está ouvindo você ir para a casa de um irmão falar mal do outro irmão. Deus está ouvindo você entrando em rodinha para falar mal de irmão, para falar mal de pastor e de líderes. Deus está ouvindo. Olha, vou falar bem perto. Deus está ouvindo a sua língua, tá? Deus tem ouvido a sua língua, as suas palavras. Deus está ouvindo, Deus está mandando te dizer que Ele está te ouvindo. Você fala mal do irmão. Miriam estava falando mal do próprio irmão, ela e Arão. E Deus só ouvindo. Olha o que é que diz aqui. Verso 3. Era o varão Moisés, ou seja, o homem Moisés, muito manso, ou seja, muito paciente, muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vocês três, sai à tenda da congregação, ou seja, vem à tenda da congregação. E saíram eles três. Ou seja, Moisés, um homem humilde, manso, tranquilo, sossegado. E os dois irmãos falando mal dele. Cuidado com essa gente sossegada. Cuidado com essas pessoas que é tranquilo, é sossegado. Porque não é ele que resolve. Quem é sossegado, não é uma pessoa sossegada que resolve. Não é a pessoa sossegada que resolve. Porque você vê uma pessoa sossegada, tranquila, e você vai mexer, vai falar mal dele, e vai falar mal dela, cuidado. Porque não é ele que vai resolver. É só a palavra que eu estou dizendo. Eu falo através da palavra. Escute bem, preste atenção. Olha o que é que diz. E o Senhor chamou Moisés, Miriam e Arão. Vem aqui comigo. Vamos lá para a tenda da congregação. Vamos lá ter um particular. Vocês três, venha. E eles foram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Deus vai resolver a causa. Deus vai resolver essa causa. Quem anda falando mal de você, Deus vai resolver. Deus vai dar um basta nisso aí. Deus está cansado de ouvir você falando mal do irmão. Deus está cansado de ouvir você falando mal do pastor, da irmã, do irmão, fazendo rodinha. Deus está cansado de ouvir. Quer ficar com raiva de mim?
fica com raiva. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. História da Bíblia, que está acontecendo no dia de hoje. Não tenho culpa, a vida está acontecendo na palavra. E o que acontece na palavra vai acontecer na vida real. O Deus que agiu na vida de Miriam e de Arão vai acontecer no dia de hoje. Vai fazer o que fez com Miriam. Vai fazer hoje. Escute bem. Preste atenção. Olha o que é que diz aqui. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Ou seja, vamos conjecturar. Arão, aí Deus chega na porta da tenda. Porque é isso que Deus faz quando tem culto. Quando você chega na igreja, e fica muitas pessoas, quando está no culto da igreja, o regente, alguém fala assim, Senhor, venha, Senhor, venha, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós, venha, venha. Olha, quando você chega na igreja, Deus já está na porta, te recebendo. Deus é o primeiro a chegar na igreja. Deus é o primeiro a chegar. Olha o que é que diz aqui. Então chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, se no meio de vocês, Miriam e Arão, há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Uma explicação que Deus deu para eles, né? Olha, Arão e Miriam, se entre vós tem profeta, eu vou falar através dele, através de visão ou de sonho. Tá bom? Agora vem aqui, o verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés. Já o meu servo Moisés é diferente. Essa conversa foi entre Deus, Arão e Miriam. Deus fala para eles, olha, se entre vós há profeta, eu falo entre ele por visão e por sonho. Mas o meu servo Moisés é diferente. O meu servo Moisés já é diferente. Mas assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, olha, eu falo boca a boca, falo com ele. Eita! Já com Moisés, Deus fala boca a boca. Na versão NVI fala assim, eu falo face a face. Claramente, e não por enigmas. Eu não falo por Moisés por enigma. Pois se ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Como pode vocês falar mal do meu servo Moisés? Que é Deus falando. Deus falando com Miriam e com Arão. O meu servo Moisés, ele é fiel. Meu servo Moisés, ele é fiel. Meu servo Moisés, ele é fiel. Você pode acusar ele de todas as maneiras. Você pode falar dele, a vida dele para todo mundo. Você pode abrir sua boca e falar dele para qualquer pessoa na rua. Mas eu te digo uma coisa. Sobre a vida dele hoje, você não tem autoridade de acusar. Você não tem autoridade de falar. Porque eu falo com ele todo dia. Eu falo com ele todo dia. E por que você anda falando mal do meu servo Moisés? E por que você fala contra o meu servo Moisés? Verso 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Deus ficou irado. Deus fica irado com esses pincunheiros. Deus fica irado com os fofoqueiros, com os linguarudos, com os falador, com os fala mal, com os que não têm o que fazer, com aqueles que não têm o que fazer na presença do Senhor, senta no meio de rodinha,
senta no meio de pessoas que não é convertida a Deus para falar mal do irmão. Deus fica irado. Deus fica irado. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Verso 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogos, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Misericórdia. A ira de Deus veio sobre Arão e sobre Miriam. Miriam excitou. Porque quando alguém vai na tua casa falar mal de outra pessoa, ela já vai já com ódio. Ela já vai já com ódio. E chega lá na sua casa e fala mal de um irmão, do pastor, de uma irmã. E se você dá ouvido e compartilhar com ela, você vai estar colhendo as punições do Senhor. Você vai ser fofoqueiro igual a ele. E quem dá ouvido é fofoqueiro também. Então Miriam, quando Deus se irou, Deus se afastou. Deus se afastou. Deus se afastou. E veio sobre ela lepra. Veio sobre Miriam lepra. Doença. Veio. Não é que Deus colocou lepra nela. Não. É as consequências da língua. As consequências da maldade. As consequências do pecado. As consequências de passar a vida toda falando mal dos outros. Olha, ao invés de você falar mal dos outros, por que você não vai falar bem de Jesus para pessoas? Por que você não vai buscar a alma para o Senhor Jesus? Por que vive falando mal? Por que vive falando mal de A e de B? Por que vive? Tentaram condenar Moisés. Pregaram entre eles. Ah, por quê? Deus só fala só para Moisés? Olé? Só é Moisés que é o tal? Por que isso? Por que isso agora? Deus, será que Deus não fala por meio da gente não, é? Que coisa é essa? Aí o outro, é mesmo, né? É mesmo. É verdade. Olha, você que dá ouvido a fofoqueiro, você é fofoqueiro também. Ah, mas é verdade. É verdade. Deus só fala por ele? Ele quer ser melhor do que os outros? Quando você vê alguém dizendo isso, ele quer ser melhor do que os outros, porque você está sendo pior mesmo. Você está sendo pior. Porque você está dando lugar para o diabo. O diabo é o adversário. O diabo esteve no céu, antes dele cair para essa terra como diabo, ele era Lúcifer, era o anjo de luz. E andava lá no céu. Mas sobreveio nele o orgulho. E ele começou a levantar picuinhas, falar mal de Miguel, falar mal de Deus, falar mal de Jesus entre os anjos, na cabeça dos anjos. Chegava para um e falava: esse domínio desse Deus não é bom, esse domínio de Deus não presta, eu vou colocar um reino maior do que o dele, vou sentar no trono dele e vou ser mais poderoso do que ele. Me siga, me siga, me siga. Ah, ele quer ser bom demais, ele quer ser bom demais. Quando você vê alguém fazendo isso, está sendo usado pelo diabo. Quem fez isso foi o diabo. Fez isso, levantou contenda lá no céu. E quem sabe com levantar contenda é o próprio diabo. E quando vê servo de Deus levantando contenda, pode ter certeza que o diabo está na vida dele. O diabo está na vida dele mesmo. Então Deus vai e tem um acordo com ele. Vem cá, quero ter uma conversa com você. Deus vai ter uma conversa com você, viu? Deus vai ter uma conversa séria com você. Para você respeitar o homem de Deus. Para você respeitar o povo de Deus. Tá? Eles tentaram acusar o servo de Deus. Tentaram acusar os homens de Deus. Mulher de Deus. O passado não existe mais. Tá? Se você tem moral de acusar, acuse agora.
no dia de hoje. Mas não acusa, se quiser acusar o passado, pode acusar. Porque quem está na presença de Deus é nova criatura. Então fica aí, dando lugar ao diabo e sair acusando os outros, saindo falando do servo de Deus, dos homens de Deus na rua, você vai lidar com o próprio Deus. Porque Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés era manso, era sossegado, era tranquilo. Moisés era tranquilo. E essas pessoas que agem humildemente e que agem tranquila, quem resolve a causa delas e dele é o próprio Deus. Deus foi e comprou a briga de Moisés. Deus está comprando briga sua. Ah, tem alguém falando de você, né? Tem alguém falando de você na rua? Tem alguém ali falando mal de você, né, pastor? Deus vai comprar sua briga. Tá? A briga não é mais sua, mas não é de Deus. Pode deixar. Continua sendo calmo. Deixa que Deus resolve, tá bom? Pode deixar. Essa pessoa com Deus. Miriam pegou lepra. Ficou leprosa. Ficou doente. Tem pessoas que vão poder ficar doente. Tá entendendo? Pessoas que vão poder ficar doente por causa de calúnia. Calúnia. Por causa de calúnia. Tem uma história aqui que eu vou contar de uma mulher que era apaixonada pelo pastor. Essa mulher era tão apaixonada pelo pastor e o pastor não queria nada com ela, nunca quis. E ela continuava gostando e gostando. O pastor era casado. E essa mulher estava na igreja, afim do pastor. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão verdadeiramente convertido. Tem pessoas na igreja ali que está dando lugar para o diabo. E essa mulher começou agora a falar para os outros: eu estou tendo um caso com o pastor. Eu estou tendo um caso com o pastor. E começou a falar. E isso aconteceu que correu para a sociedade. E a sociedade, você sabe como é que é, né? Caiu matando. O pastor tá pegando a mulher. Tá pegando fulana, tá ficando com ela. E isso caiu para a liderança da igreja. O pastor presidente foi lá e tirou o cargo dele. A esposa dele largou ele, né? E o pastor foi embora. Passado muito tempo, passou muito tempo se passou. Essa mulher que fez essa calúnia adoeceu. E o caso dela era terminal. E ela estava lá praticamente quase em coma, né? Estava no hospital, desesperada e atormentada, porque ela começou a fazer um exame de consciência, porque vai fazer. A sua própria consciência vai lhe acusar do que você está levantando contra os servos de Deus, contra o povo de Deus. Isso aí não serve só para quem está na igreja, não. Mas quem anda na rua, que não é da igreja e que levanta calúnia contra os outros, vai se entender com Deus e as consequências vão vir. Essa mulher estava enferma. Ele mandou chamar a liderança da igreja, porque queria ter uma conversa, porque ela não estava aguentando. E chamaram a liderança da igreja. E a liderança da igreja foi lá. E aí chegou lá, ela falou assim: eu quero confessar uma coisa aqui, que eu não estou aguentando. Eu acho que eu estou nessa situação, estou nessa situação por causa disso que aconteceu comigo. Isso que eu quero lhe falar. Aí a liderança da igreja falou: o que é que você quer falar? Aí a mulher falou assim: olha, com lágrimas dos olhos, descia dos olhos dessa mulher. Eu falei assim: olha, naquela época, eu disse que eu tinha ficado com o pastor. Mas eu não fiquei com ele não. Eu menti. Eu nunca tive nada com ele. Ele nunca quis nada comigo. Eu até queria, mas ele nunca quis nada comigo. Ele é um homem de Deus. Eu só peço perdão. Eu peço perdão se vocês pedem perdão por mim a ele. E a igreja ficou, a liderança ficou de boca aberta. Tem líderes de igreja que fica dando ouvido a gente do mundo.
fica dando vida a pessoas sem examinar os fatos, fica dando credibilidade a pessoas e disciplinando gente que não tem nada a ver, disciplinando pessoas que estão na fé, está na sinceridade e sendo disciplinado por causa de A e B que soltou, falou, não bota fulano para pegar não, porque fulano está em pecado, e sem examinar a vida da pessoa. E esses líderes fizeram isso com esse pastor, não puxou saber se era verdade o fato, e tirou a credencial do pastor, por causa de falatório, de calúnia. E essa mulher, depois de muito tempo, passou a ficar doente, num leito de cama, num período terminal de vida. Ela agora desabafou, dizendo que ela tinha mentido, e que o pastor nunca cantou ela, nunca teve interesse nela. E essa igreja agora vai procurar o pastor, e procura o pastor, que não era pastor mais, e vai até a fazenda lá do pai dele, e chega lá, está o pastor lá, trabalhando, cuidando das coisas do pai. E a igreja chega, né? E falou, homem de Deus, nós viemos aqui no nome do Senhor. E o pastor, que não era mais pastor, falou, pois não, pode falar o que vocês querem. Nós viemos aqui te pedir perdão. Nós viemos aqui te pedir perdão pelo que fizemos. Viemos aqui te pedir perdão sobre aquela causa, aquela situação daquela mulher. Hoje ela se encontra doente, em período terminal de vida. Ela falou para nós que foi ela que inventou aquela história. Ela falou para nós que o Senhor nunca teve interesse nela. Aí o pastor disse, de fato, nunca tive mesmo. Eu nunca tive mesmo. E ela está lá, chorando, pedindo perdão. O pastor, tá bom, tá perdoado. Mas nunca tive. Aí a igreja veio, a liderança maior da igreja veio lá. Falou assim, olha, nós viemos aqui trazer de novo o seu cargo de pastor, de novo, a sua credencial de pastor. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Falei, olha, você pode até trazer a credencial de pastor, mas vocês não vão trazer minha família de volta. Hoje minha esposa casou, vive com outro homem. Hoje eu perdi meu lar. Vocês podem até trazer a credencial, mas a minha família não tenho mais. Tá vendo? O que é que dá calúnia? Os caluniadores não vão entrar no reino do céu. São agentes satânicos, são agentes do diabo. Caluniadores são agentes de Satanás. Satanás é o pior caluniador. E aqueles que andam caluniando é filho de Satanás, porque está mentindo. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. João 8,44. O pai da mentira é o diabo. E vós que mente é filho do diabo. Então hoje tem uma palavra de Deus muito dura, porque Deus quer converter gente aqui. Deus quer mudar a história de pessoas. E Deus está ajudando pessoas que estão passando por essa situação. Está sofrendo calúnia, sofrendo perseguição, sofrendo os ataques, até mesmo foi disciplinado injustamente. Foi disciplinado injustamente, enquanto tem pessoas fazendo barbaridade e não é disciplinado. Que Deus trabalhe na vida dessas pessoas. Que Deus trabalhe na vida dessas pessoas, porque Deus quer corrigir. O Evangelho de Deus é puro. O Evangelho de Deus é certo. O Evangelho de Deus é justiça. E Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça nessa causa. Sua causa não é mais sua, sua causa é do Senhor. Que Deus te abençoa, que Deus te conforta, que essa palavra ache um lugar muito especial no teu coração. Oh, meu Deus, abençoa, meu Pai, essa pessoa, meu Deus. Eu estou falando aqui, meu Pai, para alguém, meu Deus, que está nesse período sendo caluniado. Que o Senhor conforte o coração dessa pessoa e dê para ela, para ele, a paz. Assim como o Senhor disse que Moisés era manso, era sossegado, era tranquilo, era paciente. Dá paciência para essa pessoa e diz para ela e diz para ele que é o Senhor que vai lutar por ele. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus. E essas pessoas que andam caluniando, meu Deus, que andam falando mal do irmão, que andam falando mal do pastor, que andam falando mal de todo mundo, caluniando, eu entrego essas pessoas em tuas mãos, meu Deus, que o Senhor venha tratar dessas pessoas.
venha converter essas pessoas, venha trabalhar no coração delas. Por favor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, tá? Deus lhe guarde e continua no caminho do Senhor.